Então esse é o canal do Professor Poiato e a gente vai reagir hoje, a gente vai ler hoje uma notícia da CNN. Entenda o tamanho do arsenal nuclear da Rússia e como Putin o controla. Antes disso, só para vocês conhecerem, esse é o canal do Professor Poiato, canal de geografia, onde a gente debate aí questões de geografia e ciências humanas. Então, entenda o tamanho do arsenal nuclear da Rússia e como Putin o controla. O presidente russo alertou o Ocidente nessa quarta-feira que o país está tecnicamente pronto para uma guerra nuclear. Bem, na verdade, isso aqui é ele relembrando o mundo de que, apesar da Rússia ter assinado inicialmente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ele tem aí um número grande de arsenal e ele é capaz de lançar armas nucleares. Por que isso é importante? O Putin, ele não necessariamente está colocando na roda que ele vai lançar as armas. Ele está lembrando o mundo para uma negociação, para uma barganha, de que é possível que ele lance essas armas. E por que isso? Porque o Putin se propôs a mais uma rodada de negociação sobre a guerra da Ucrânia. Ele tem alguns pontos, esses pontos agora estão sendo desenvolvidos e corroborados também com a China. A China desenvolveu ali 12 pontos para trazer a paz. E essa negociação precisa ser aberta. Zelensky ainda não abriu essa negociação propriamente dita, o que tem dificultado o processo, mas todos acreditam que nos próximos meses a guerra da Ucrânia esteja liquidada, até porque a Ucrânia tem tido cada vez mais dificuldade de mobilização e até mesmo dentro da Rússia isso tem causado uma série de contratempos para o Putin, né? Vamos lembrar que o Putin ele também tem aí, apesar de todas as dificuldades, né, internas do seu país, ele também está no momento de se firmar, ele tem eleições à frente e uma guerra nunca é boa, né? Então vamos ver a notícia. O presidente Vladimir Putin alertou o Ocidente nessa quarta-feira de que a Rússia está tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e que se os Estados Unidos enviassem tropas para a Ucrânia, propriamente dita, a medida seria considerada uma escalada significativa da guerra. Bem, a gente tem algumas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, a chamada da notícia, né? A Rússia é um país que está em transição. Ele tem uma parte do seu território dentro da Europa, uma parte do seu território dentro da Ásia, e ele não necessariamente é considerado um país ocidental, né? Inclusive, isso é uma briga dentro da Rússia. Dentro da Rússia, você sempre teve algumas tendências. Uma tendência europeizante, uma tendência Oriente e uma tendência de que a Rússia teria um caminho próprio, quase o que os Estados Unidos chamam ali para ele próprio de destino manifesto. A Rússia, após o fim da União Soviética, vai apostar primeiro numa aproximação com o Ocidente. Essa aproximação vai causar uma privatização em massa de seus serviços e que vai causar uma queda econômica e queda de qualidade de vida repentina para a população russa, né? A gente está falando de uma população que em 89 tinha um desemprego ali que bateria a níveis atuais um nível muito baixo, de 5, 7, 9%, e que atinge em 5, 6 anos níveis brasileiros de 12, 13, 14% de desemprego. A gente está falando de uma população que vai experimentar fome pela primeira vez, a gente está falando de uma população que vai se agarrar então no nacionalismo, vai se agarrar no Putin e nos seus agregados ali para isso. E quando isso acontece, o Putin vai criar essa nova visão, né, mais próxima do Oriente, de uma Rússia independente, de uma Rússia própria. Ele vai reativar todo o complexo militar e vai lembrar o mundo de que a Rússia é capaz de muita coisa, né? Então, vamos retomar aqui. O presidente Putin alertou o Ocidente, então a gente tem que lembrar que quando se fala de Ocidente, ele está falando das grandes nações. Nessa quarta-feira, está pronto para uma guerra nuclear e seria uma escalada para a guerra. Por quê? A Ucrânia, até agora, usou armas do chamado Ocidente, armas da OTAN, né? O Ocidente aqui é sinônimo para a OTAN. Então, as armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Vamos lembrar que o Tratado Atlântico Norte foi um acordo militar que existe aí pelo menos desde a Guerra Fria e que junta Estados Unidos e União Europeia como polo central aí. É o maior complexo militar da história da humanidade. E esse complexo militar, ele, sob a liderança dos Estados Unidos, tem apoiado aí a Ucrânia com grana e com armas. E também possibilitando que a Ucrânia contrate aí mercenários para a guerra, o que não é bem visto se a gente for olhar a lei internacional. Nem pode, mas eles fazem, né? A gente sabe que eles fazem. E aí, inclusive um mercenário brasileiro morreu há poucas semanas atrás, como mais um sinal de que isso está acontecendo a rodo na guerra da Ucrânia, né? E aí, a Ucrânia está com uma dificuldade muito grande de mobilizar homens e mulheres para a guerra. Chegou-se a uma situação tão degradante de guerra que a Ucrânia teve que criar, né, e experimentar roupas militares para mulheres grávidas, porque as grávidas estavam indo para o fronte porque tinham idade para a guerra. Então, homens, mulheres, todos jovens, né, todo mundo que tinha idade militar está sendo convocado para esse conflito e a população está tentando fugir. Essa é a verdade. Então, existe uma grande dificuldade para a Ucrânia manter essa guerra da forma que está, que é uma guerra onde a força militar ucraniana, né, as tropas, por assim dizer, elas estão sendo dizimadas. É uma guerra onde você consegue manter territórios a troco de perder um número muito grande de homens e mulheres no fronte. E essa guerra, né, de atrito, ela não vai conseguir ser em uma situação extremamente desigual de combate, onde a Rússia tem uma força muito superior ao que tudo indica no fronte, ela não vai conseguir se manter sem tropas. E como as tropas ucranianas estão rareando, levantou-se a possibilidade de mandar soldados norte-americanos para lá. Agora, soldados norte-americanos na fronteira da Rússia seria para a Rússia um sinal de que tudo aquilo que foi acordado antes não vale mais e agora eles podem superar mais um sinal vermelho, né? Superpotência nuclear. A Rússia, que herdou as armas nucleares da União Soviética, possui maiores estoques de ogivas nucleares do mundo. Isso aqui é uma verdade até onde a gente sabe, né? A gente não sabe o que são testes paralelos ou como o Ocidente se armou nesse meio tempo, o que são os submarinos nucleares, onde estão, a gente não tem essas informações. Mas o que a gente sabe é, a União Soviética tinha muitas armas nucleares, a Rússia herda isso, e a Rússia ela faz um trabalho de, primeiro, fechar acordos e começar a desativar alguma delas, e na era Putin, uma reabilitação da possibilidade de uso e manutenção delas, né? Putin controla cerca de 5.580 ogivas nucleares, muito mais do que é necessário para destruir o planeta, inclusive. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, FAS. Vamos pegar que uma federação americana, para medir armas da Rússia, obviamente, é tendenciosa. Mas nesse caso, o dado ele pode ter algum fundo de verdade, uma vez que a Rússia, logo quando dissolve a União Soviética, deixa inclusive os americanos fazerem vistorias em seus arsenais, vistorias dentro da Rússia sobre o que seria a sua manutenção de armas nucleares, né? Destas, cerca de 1.200 estão aposentadas, mas intactas, e cerca de 4.380 estão armazenadas para uso em lançadores estratégicos de longo alcance e forças nucleares táticas de curto alcance. Ou seja, a Rússia ela tem capacidade não só de atingir a Ucrânia, os países ali da CEI, né, daquela área em volta dela, como a Rússia ela tem capacidade de atingir países mais distantes, inclusive os próprios Estados Unidos. A Rússia está aqui falando que ela vai destruir a tese anterior, aquele equilíbrio baseado no que a gente chama de MED, né, Mutual Action Destruction, ou seja, uma vez que um país com força militar explodisse uma ogiva nuclear, outros países iriam reagir a isso e isso causaria uma destruição em massa para todos nós? Muito provavelmente não. Esse é um blefe bem articulado e que mostra assim, olha, uma vez que a OTAN avançar mais um pouco, né, apertar o parafuso, nós também vamos, e essa aqui é a nossa cartada final. Então o Putin está mostrando também que ele, quer negociar. Então, por mais cada ato de força em geopolítica é também um ato de fraqueza, é um ato de que eu estou mostrando toda essa força porque eu quero acelerar o processo, né?
E é uma demonstração que, um, ele quer negociar e que, dois, ele quer determinar limites, uma linha vermelha para o Ocidente novamente, né? Lembrando que a guerra da Ucrânia tem muito a ver com o golpe de Estado sofrido na Ucrânia na década de 2010 e que nessa década a transformação interna da Ucrânia mudou a sua geopolítica voltada agora ao dito Oriente, ou seja, em apoio à OTAN, União e especialmente Estados Unidos e União Europeia. Na União Europeia, a própria participação da guerra tem sido cada vez mais complicada, né? A Alemanha e França, que são os principais polos da União Europeia, tiveram muitas dificuldades porque eles tinham negócios muito íntimos com a Rússia no setor de energia. Então, seus países têm problemas graves de energia, né? Que é uma das fontes, uma das bases aí do funcionamento de grandes economias, porque, basicamente, se a gente olhar, eles dependiam especialmente do gás russo, né? Quais são as circunstâncias para uso? Das ogivas armazenadas, 1710 ogivas estratégicas já estão implementadas, outras 870 são mísseis balísticos terrestres, cerca de 640 em mísseis balísticos lançados por submarinos e possivelmente 200 em bases bombardeadas de bombardeios pesados. Bem, o que mais preocupa na verdade de todos esses aqui, porque todos os outros são detectáveis, né? São rastreáveis, mas o mais difícil é entender o que está dentro de submarino. Um submarino ele não precisa necessariamente obedecer às leis internacionais dos mares, dos oceanos, né? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo hoje posicionado, pronto para ser submergido com força militar força nuclear de ataque rápido, né? Inclusive toda a nação nuclear tem alguns desses espalhados pelo mundo, causando uma espécie de guerra fria mantida dentro dos oceanos. Se ela foi desativada aqui no mundo terrestre, por assim dizer, nos oceanos ela se mantém, né? Estes números significam que Moscou poderia destruir o mundo muitas vezes, né? Ele é capaz de tirar o planeta da órbita, basicamente, né? Modifica um pouco o eixo do planeta e não só isso, desequilíbrio ambiental que causa mortes. Então é uma quantidade de bombas que é muito acima do que seria razoável se produzir, né? A bomba nuclear é uma arma muito pouco razoável, por sinal, né? Mas ter um número tão grande de armas nucleares é um péssimo sinal para a humanidade. Durante a Guerra Fria, a União Soviética teve um pico de quase 40 mil ogivas nucleares, enquanto o pico dos Estados Unidos foi quase 30 mil. Diga-se de passagem, existe uma tendência do jornalismo atual mesmo, como o derrotado nunca tem voz, né? A União Soviética não está aqui para se defender, por assim dizer. É muito fácil você demonizar ela na Guerra Fria. Vamos lembrar que se os Estados Unidos tinham menos ogiva, ele foi o único país do planeta Terra que usou armas nucleares, né? Ele utilizou essas armas nucleares, ele testou, ele matou populações inteiras no Japão para demonstrar sua força, né? Quais são as circunstâncias para o uso? Bem, a Rússia, como qualquer país nuclear, tem uma tendência a deixar bem claro para seus amiguinhos quando é que uma coisa dessa entra em jogo, né? Ninguém tem arma nuclear e não tem uma demonstração clara para os coleguinhas o que é que está em jogo e como o jogo vai funcionar. Todo mundo coloca as cartas na mesa dessa forma bastante clara. E a Rússia, ela tem uma tendência, justamente pela forma de Estado que era da União Soviética, de uma comunicação escrita bastante forte. Então não é impossível, não é tão difícil, se você está no mundo oriental, no dito mundo oriental, receber e conhecer e conseguir baixar às vezes na internet orientações sobre coisas muito importantes internas à Rússia. São documentos muitas vezes públicos, o que é uma contradição dada a forma de governo que o Putin implementa, né? Mas é muito claro, isso é uma tradição que vem desde o Império Russo, para ser justo, né? Mas que com a União Soviética ela se mantém, são orientações muito claras e que a gente consegue ler, estudar e entender quais são essas doutrinas, né? E a chamada doutrina nuclear russa, ela é de 2020, ela tem só 4 anos, estabelece as condições sobre as quais o presidente russo consideraria o uso de uma arma nuclear
amplamente como uma resposta a um ataque usando armas nucleares ou outras armas de destruição em massa. Então a primeira coisa que ele deixou claro é: se me atacar, vou te atacar. Aquele velho meme, né? Se me atacar, vou te atacar. Ou seja, uma vez que alguém usa uma arma nuclear, ele se sente autorizado. E passou uma moto muito forte agora. Ele se sente autorizado para responder da mesma forma, né? O uso de armas convencionais contra a Rússia. Ou seja, uma vez que a Rússia considere algum território da Ucrânia como anexado, o uso de armas convencionais também seria suficiente para uma resposta nuclear, né? Quando a própria existência do Estado russo está ameaçada. Então, quando a Rússia se ver encurralada, ela vai apertar o botão vermelho. Essa é a resposta, né? Essa é a visão do Estado russo sobre armas nucleares. É uma visão bastante abrangente, porque o que seria a existência do Estado russo, né, como ameaçado. Mas fica claro então que a Rússia ela tem uma postura defensiva conforme armas nucleares, mas que vai traçando suas linhas vermelhas, né? Então a nova linha vermelha é: não aceito tropas aqui na Ucrânia, a guerra é entre nós. Vocês já estão financiando, vocês já estão dando armas, já estão dando suprimentos, já estão pagando aí para virem mercenários, e parou aqui, tudo bem? Armas nucleares mais recentes. Os Estados Unidos afirmaram que a revisão da postura nuclear de 2022, então 2 anos depois desse documento, eles lançaram uma revisão. Que a Rússia e a China estavam expandindo e modernizando suas forças nucleares, e que Washington iria prosseguir uma abordagem baseada no controle de armas e evitar corridas armamentistas expediciosas. Bem, vamos lembrar que 22 é um ano que a crise do capital, a crise do mundo financeiro estava bombando, estava lá em cima, né? As economias do mundo estavam se recuperando, né? Quando não paradas ainda. Então essa revisão fala assim, ó, o lado de lá vai se armar, mas a gente não quer que eles se armem, porque a gente não pode, a gente não tem grana para ficar gastando, e acreditamos que o lado de lá também não. Então uma vez que esses gastos sejam direcionados para uma corrida armamentista, os dois lados sairiam perdendo. Vamos lembrar que na mesma época os próprios Estados Unidos desviaram o foco de conflito, né? Desviaram esse foco de conflito para área comercial. Então bloqueios econômicos contra a China e a Rússia foram bastante comuns nesse período, tentando desviar a guerra. Mas aí temos uma das contradições de quem tenta desviar um conflito, né? Uma vez que você desvia o conflito que está candente, que está visível para todos nós, né? Todo mundo está vendo o conflito. Uma vez que você desvia ele para um setor, você pode botar gasolina no outro. Em vez de só desviar o foco, você pode aquecer o outro. Aparentemente, é isso que está acontecendo na Rússia, né? Ela misteriosamente lembrou dos seus artefatos militares e artefatos nucleares após isso. Tudo bem? Embora as declarações nucleares e a retórica ameaçadora da Rússia sejam grande preocupação, o arsenal nuclear e as operações da Rússia mudaram pouco desde as estimativas de 2023, para além da modernização em curso, afirmou a FAS, né? O futuro, porém, o número de ogivas atribuídas às forças estratégicas russas poderá aumentar à medida que os mísseis de ogiva única forem substituídos por mísseis ocupados com ogivas múltiplas. Isso significa, assim, que eles pegarem aquela antiga carcaça, melhorarem para aumentar a capacidade destrutiva, né? Testes nucleares. Bem, teste nuclear é uma coisa curiosa, né? Toda vez que um teste nuclear acontece, o mundo entra em polvorosa. Crianças, se hidratem. Vou dar um golinho com minha voz, ó. Hidratados. Por quê? Porque o teste nuclear é um eterno lembrete de que eu tenho armas. Vamos lembrar que toda vez que a Coreia Popular, a Coreia do Norte, precisa negociar, ela vai com a sua arma do diálogo, né? Ela faz um teste nuclear para mostrar, olha, eu sou capaz, eu sou forte, e se eu quiser eu farei, né? Isso não é uma postura muito bacana, porque é uma postura que mostra que coloca as cartas na mesa de um lado só, né? Não é uma postura muito bacana do ponto de vista do Ocidente, né? Pro ponto de vista da Coreia Popular, tá ótimo, né? Ela consegue ganhar mais tração, mais poder de troca, né? Putin disse que a Rússia consideraria testar uma arma nuclear se os Estados Unidos o fizessem.
Bem, testes visuais conhecidos por todos pararam de acontecer na Rússia, né? O que não acontece que não possa ser uma demonstração de força daqui pra frente. Nada tá fora totalmente do baralho. O que tá fora do baralho é a possibilidade de lançamento imediato. O Putin ele tá agitando o botão vermelho e mostrando, ó, ele existe. Você tem que lembrar disso. No ano passado ele assinou uma lei de retirada de retificações da Rússia a tratados de não proliferações de armas nucleares. Ele saiu fora, né? Na verdade, a Rússia já estava tentando se desvincular desse tipo de tratado, e qualquer tratado que limite a soberania russa já há pelo menos 15 anos, né? Esse aí foi só a desculpa para sair desse que era mais polêmico de mexer, inclusive internamente na Rússia, né? A Rússia pós-soviética não realizou nenhum teste nuclear e provavelmente não vai realizar. O teste nuclear, no caso russo, seria uma bandeira amarela, seria um sinal de que eles realmente estão pensando em jogar. O teste nuclear, no caso russo, seria demonstrar forças acima daquelas que a gente conhece das bombas nucleares. O teste nuclear, no caso russo, seria uma demonstração de força tal qual um pugilista vai na hora de pesar em uma luta. E quando o pugilista se pesa para uma luta, a gente sabe que a luta vai acontecer. Então, seria um péssimo sinal para a humanidade. Desde o fim da União Soviética, apenas alguns países testaram armas nucleares, né? Os Estados Unidos testaram pela última vez em 92, também uma demonstração de força, né? Durante o período ali do fim da União Soviética, né? A sobreposição dos Estados Unidos diante do resto do mundo e a tentativa de construção do mundo unipolar. Esse é um conceito importante. Quando a Guerra Fria acaba, ou está se encaminhando para o fim, de 85 até 91, os Estados Unidos acreditam piamente que eles estão construindo agora a ordem unipolar. Eles vão ser a única nação sobre o mundo e é isso, é o que tem para hoje. A única coisa é que a contradição é que as respostas múltiplas e descentralizadas criaram um mundo unimultipolar. Então, com o tempo, foi se criando polos pelo mundo que vão desafiar essa hegemonia central dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que ele é o centro que ele imaginou que era, os países não caíram de joelhos diante dele como ele imaginava. Na verdade, há muita resistência e houve o surgimento de uma nova figura, né? Que é a China diante dela. Bem, China e França em 96 resolveram mostrar que tinham armas, né? Até para uma defesa territorial. Índia e Paquistão também para uma defesa territorial mostram que tem armas em 98. E a Coreia Popular, Coreia do Norte, mostra que tem armas em 2017. A União Soviética foi testando arma nuclear até o final de sua existência, né? Foi em 90. O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares foi assinado em 96 pela Rússia e foi ratificado somente nos anos 2000, né? Os Estados Unidos assinaram esse tratado em 96, mas ainda não ratificaram. Ou seja, internamente nos Estados Unidos eles se sentem autorizados para jogar bombas nucleares, a fazer testes nucleares à vontade, né? O que seria também péssimo para a humanidade. Os Estados Unidos ele é o mais interessado em manter a arma nuclear fora de conflito, porque sem ela a OTAN é a maior força do mundo, né? E com ela a coisa se embaralha. Então para ele é muito melhor, muito melhor que as coisas se mantenham como estão, né? Seguindo um pouco o raciocínio, o presidente russo tem a decisão final sobre a utilização de armas nucleares, como em qualquer país, né? A chamada maleta nuclear, ou Shatgat, em homenagem ao Monte Shagat, nas montanhas do Cáucaso, está sempre com o presidente. Isso aqui é um protocolo já antigo, nos Estados Unidos teoricamente também é assim. Dizem que a defesa dos Estados Unidos acaba não cumprindo isso a ferro e fogo, mas a lógica é: o presidente pode dar a ordem a qualquer momento, né? Acredita-se que o ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, e o chefe de Estado-Maior, Gerasimov, também tenham esse poder, essas pastas. Essencialmente, a pasta é uma ferramenta de comunicação que liga o presidente com a alta escala militar e daí lança os foguetes, né? Usando uma ordem, um controle, né? Uma forma de comunicação chamada Kazbek, que é secreta e ninguém consegue pegar, né? Ou Kavkaz, que era como era antigamente, né? As imagens mostradas pelo canal de televisão russo em 2019 mostraram que dizia ser uma das pastas com uma série de botões.
isso aqui ninguém sabe muito a cara, né? Se você não é de uma inteligência, você não sabe qual é a cara de um negócio desse. Às vezes, a TV russa ela gosta de dar uma glamorizada na própria força militar. Então, às vezes, ela vai mostrar umas marmotas. É muito provável que você seja uma marmota, porque uma vez que você mostra isso daqui, você está mostrando qual é o sistema de comunicação, como funciona o Kaskev, para todo mundo. Então, muito provavelmente não é, né? Uma seção chamada comando existem dois botões, o botão branco iniciar e um botão vermelho cancelar. A pasta é ativada com um flashcard especial. Então assim, é rápido, e precisa ser rápido porque é uma política de defesa de destruição mútua. Uma vez que o cara ative, ele rapidamente vai começar a sequência de lançamento militar para revidar, né? Se a pensasse que enfrentava um ataque nuclear estratégico, o presidente, através das pastas, enviaria uma ordem de lançamento direta ao comando do Estado-Maior, e as unidades de comando reserva detêm os códigos nucleares. Tais ordens, e esses códigos mudam, e é todo um sistema complexo, nunca é um soldado só que tem e tal. Tais ordens propagam-se rapidamente em cascata por diferentes sistemas de comunicação até unidades estratégicas de foguetes, depois disparam contra os Estados Unidos e a Europa. Essa afirmação final contra os Estados Unidos e a Europa ou qualquer outro. A ideia é, mexeu comigo, eu tenho autoridade para revidar. Qual que é o problema? Quanto mais se alarga a definição de território russo, mais se alarga a possibilidade de lançamento de bombas nucleares. Tal qual os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos sair tomando território por aí, se alarga a possibilidade de uma arma nuclear. Uma vez que os Estados Unidos também tem uma estratégia, uma tática, uma noção de defesa nuclear muito parecida da Rússia, né? Se algum ataque fosse confirmado, Putin poderia ativar o chamado sistema de único recurso, mão morta. Essencialmente, os computadores lançariam a coisa toda, né? Então, eles chamavam aí na Guerra Fria de juízo final porque seriam bombas nucleares suficientes para desequilibrar toda a parte ambiental. Alguns cálculos mostram até que a Terra ia mudar de eixo e basicamente todo mundo ia morrer, né? O controle de foguete chamaria ataques nucleares em todo o vasto arsenal da Rússia. Tacar a mão em tudo. Uma vez que a Rússia se sentisse realmente ameaçada, não tem mais como, ela ia levar o resto do mundo consigo. Essa é a defesa final, né? Isso aqui é uma forma de provar que a Rússia nunca vai cair. O que transforma a Rússia em uma caixa preta muito difícil para o Ocidente. Porque militarmente você não vai derrubar e aí você precisa atingir a política interna. E a política interna da Rússia ela é extremamente fechada. Você não consegue fazer movimentações coloridas, né? As evoluções coloridas para derrubar um governo de Putin e colocar um governo pró-ocidental. Até porque, no fim da União Soviética, a Rússia testou isso e os dados foram horríveis. A população ela é muito, muito, muito marcado com esses anos que eles consideram anos de humilhação, né? Então, é isso, gente. A guerra da Ucrânia tem tirado aí um tampão sobre vários temas e um desses temas é a guerra nuclear, né? Então Putin ele tá dando a sua cartada, tá colocando as cartas na mesa e tá tentando retomar o controle sobre a narrativa sobre a guerra da Ucrânia, né? Uma vez que eu ataco, eu controlo territórios, eu tô vencendo a guerra, eu tô dizimando pessoas, eu também tenho a possibilidade de colocar as cartas sobre quando que outras modalidades de guerra podem acontecer e especialmente quais são os termos da guerra. E os termos da guerra para o Putin hoje é uma guerra com soldados ucranianos e aceitando aquilo que ele não pode controlar, que são os mercenários. E é uma guerra de atrito onde a população ucraniana está no meio do fogo cruzado e onde a ideia é destruição total de infraestrutura. A Ucrânia, com mais alguns anos de guerra, como diz o próprio ditado militar, retornaria à Idade da Pedra. É uma questão de tempo, tudo bem? Então, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa live, ela vai ficar em vídeo aqui. Eu espero muito que vocês acompanhem aqui o canal do Professor Poiato. Não esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, mandar pro coleguinha que goste, mandar pro coleguinha que também não vai gostar, né, que vai dar aquele hate básico aqui pra gente. E acompanhe a gente na próxima live. A gente ainda não tem um dia fechado, a gente vai definir isso com a comunidade, mas assim que os dias forem fechados, a gente vai trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado por acompanhar
tenha uma boa noite e é isso.